E aí, gente, beleza? Vamos finalizar o capítulo 5 hoje, da unidade 2, né? Beleza? A gente vai ter o que a gente chama de circuito elétrico. Nós estamos lidando agora com eletrodinâmica e não eletrostática. Embora alguns conceitos de eletrostática a gente vá ver durante o curso de eletrodinâmica, tá? Eletrodinâmica significa que os elétrons vão estar em movimento e não simplesmente eletrizados, parados, tá? Então, isso que nos interessa. Por exemplo, a coisa mais básica é um circuito elétrico. Então, por exemplo, o circuito elétrico que está montado aqui é o circuito elétrico de uma pessoa que pode ligar uma lâmpada, né? Então, você tem uma bateria aqui de 1,5 volts, a gente já vai falar o que significa isso. Tem um interruptor, você vai ter a lâmpada que você quer ligar. Então, quando você fecha o circuito, vai ter uma corrente circulando aqui e com isso você tem um funcionamento do que você quer. Pode ser um motor, pode ser o seu celular, pode ser qualquer coisa, tá? Então, a maneira de a gente representar os fios, a gente apresenta apenas por uma linha reta. A diferença de potencial que é dada pela pilha ou pelo gerador, aí a gente coloca uma barra maior no maior potencial e uma barra menor no menor potencial. Então esse aqui vai ser sempre o mais e aqui vai ser o menos. Então a gente vai continuar o circuito aqui e aqui a gente pode botar o interruptor, que pode ser desenhado dessa forma. E aqui vamos alimentar o que a gente quiser. E vamos representar uma resistência elétrica, tá? A resistência elétrica que vai ser representada por esse caminhão de rato aqui, beleza? Então, com isso a gente fechou o circuito. A gente chama circuito justamente porque ele forma um circuito, né? Você tem a elevação do potencial aqui, então você vai ter uma corrente elétrica, aí vai chamar de I, a corrente elétrica, e você tem V, que é a diferença de potencial aqui. Então, vai fazer com que, quando você fechar esse circuito, você fechar essa chave ficar fechada aqui, você vai ter o circuito fechado. Se você ligar o polo positivo ao polo negativo, você vai ter o que a gente chama de curto-circuito. Porque você vai ter um circuito que vai ficar muito mais curto e você vai dissipar toda a potência em cima do gerador e não vai aproveitar para alimentar a lâmpada, o celular, o que quer que seja. Ou seja, você ligou o polo positivo ao polo negativo e com isso você curto-circuitou o circuito. Tá? Então, quando você tem a diferença de potencial gerada por uma pilha, pode ser a tomada na sua casa, qualquer coisa, você tem um circuito que passa por um receptor, aqui que pode ser qualquer coisa que você quer que funcione, e essa energia das cargas, as cargas positivas estão no maior potencial. Aí elas vão cair para o menor potencial naturalmente, como uma caneta que cai pela gravidade, e vão para o polo negativo. Quando chega no polo negativo, a pilha utiliza a energia química, no caso da pilha, para elevar o potencial novamente. Eleva o potencial, aí as cargas elétricas caem do maior potencial para o menor potencial. Então é o que o circuito, a intensidade da corrente elétrica se dá do maior potencial para o menor potencial naturalmente. Cai sempre do maior potencial para o menor potencial. Desculpa esse barulho aí, eu estou tendo que gravar com o pessoal fazendo uma construção aqui do lado, tá, gente? Bem, e agora veja o seguinte, quando você tem no circuito passivo, a corrente elétrica cai sempre do maior potencial para o menor potencial. Agora, no circuito ativo, é exatamente o contrário, porque você está gastando energia
para pegar a carga do menor potencial e elevar ela para o maior potencial. Então o que a gente vai chamar de diferença de potencial vai ser o trabalho ou a energia que você gasta por cada carga. Se você está lembrado dessa equação, o trabalho é dado por força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Se você tiver num campo, que seja um campo uniforme, você viu que a força elétrica é dada pelo campo elétrico vezes a carga. Então, você vê que você tem o campo elétrico vezes a carga, vezes a distância sobre a carga. E essa carga, obviamente, é igual a essa. Então, você vai ter que... A diferença de potencial vai ser o campo vezes o deslocamento, ou o campo vai ser igual a diferença de potencial sobre o deslocamento. Por isso que a gente chama de... A outra unidade de campo, se você está lembrado, campo é força sobre a carga, que seria Newton por Coulomb. E agora a gente está vendo outra unidade para campo, que seria a medida da diferença de potencial, que é dada em volts, pela distância, que é dada em metros. Então, quando você tem um campo, você sabe que o campo vai do maior potencial para o menor potencial. Então, você tem um campo aqui, tá? Você tem um campo uniforme, e a carga sai aqui do ponto A e vai por qualquer caminho até o ponto B, que pode ser qualquer altura aqui, tá? Quando você cai de uma altura A até uma altura B. Então você teve uma distância e você tem um campo elétrico. Você tem a distância percorrida e o campo elétrico. Com isso você sabe qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. No caso da pilha, como a gente está lidando com eletrodinâmica agora, e não exatamente com campo, a gente vai ver que a pilha, a gente não vai calcular dessa forma, o campo vezes a distância. Não tem sentido, porque o que está se gerando aqui o que está se utilizando aqui é a energia elétrica que vai fazer esse potencial elevar, tá? Então é essa equação que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, joules por Coulomb. Joules é a medida de energia que eu estou gastando para cada carga passar do ponto negativo para o ponto positivo, tá? Então essa daqui é a parte que a gente viu na eletrodinâmica, na eletrostática, onde você tem a diferença de potencial devido ao campo e devido à distância. Aqui, quando a gente fornece na pilha, vai ser a energia que a pilha pode fornecer quimicamente para elevar cada carga do ponto negativo para o ponto positivo. Beleza? Então, vamos continuar aqui e verificando nosso circuito. Deixa eu colocar outra cor. O que a gente vai ver é esse gráfico aqui, tá? Deixa eu ver aqui, esse gráfico aqui, tá? O que acontece com alguns circuitos é o seguinte: você tem um circuito aqui, vamos desenhar um circuito, não vamos botar a chave, vamos botar só a diferença de potencial, tá? A gente já sabe que o potencial maior é o que tem a barra maior, o potencial menor que tem a barra menor. Não vamos botar a chave e vamos botar somente a resistência, tá? Isso aqui é o circuito mais simples que existe. Então você tem a diferença de potencial e vai ter uma corrente circulando aqui, uma corrente de intensidade. A corrente é dada pela quantidade de carga pelo tempo que passa, ou seja, em coulombs por segundo ou a medida em ampere, tá? E a voltagem vai ser dado em o trabalho que eu elevo cada carga para passar do polo negativo para o polo positivo. Lembre-se que aqui ele cai
passivamente do maior potencial para o menor, e aqui a pilha realiza um trabalho para passar do menor potencial para o maior potencial. O que acontece é que em alguns circuitos, se você dobra a voltagem, passa de 1 volt para 2 volts, a intensidade da corrente dobra também. Se você não liga nada, você não ligou absolutamente nada, o que acontece? Se você não liga nada, não vai passar corrente, né? Então, ó, nesse gráfico de V por I, você passa pelo ponto 00. Porque se você não tem voltagem, não passa corrente. Mas para alguns circuitos, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, você vai ter que, para você calcular V, basta você pegar uma certa constante e multiplicar por I. Tá? Isso para o circuito que a gente vai dizer ôhmico. Então, a lei de Ohm diz o seguinte, que esse V sobre I, então V1, o que está escrito aqui, né? V1 sobre I1, aqui está I2, mas está errado. V2 sobre I2, V3 sobre I3, é tudo uma constante. Porque à medida que você aumenta a voltagem, a corrente aumenta diretamente proporcional, então você tem uma reta, né? Que representa a maneira com que o valor de V está se relacionando com a intensidade da corrente elétrica, tá? Então esse V sobre I é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Então o valor da resistência elétrica. A resistência elétrica vai ser dado, V é dado em volts e I é dado em amperes, então é volt por ampere, ou a gente pode chamar de ohms, que é a unidade que a gente vai utilizar mais. Mas é interessante você entender que é volt por ampere, porque simplesmente a resistência, ela diz quantos volts você precisa para cada ampere para passar no circuito. Beleza? Então, vamos para frente. Então, você tem aqui a representação do circuito, você tem aqui a corrente, deixa eu botar outra cor aqui, você tem a corrente passando do polo positivo para o polo negativo. Então a intensidade da corrente passa do maior potencial para o menor potencial. Agora na pilha ela vai exatamente o contrário, porque a pilha está fornecendo energia, tá? Então você vai ter que a voltagem sobre a corrente sendo igual a uma constante, que eu estou chamando de resistência, então você pode aqui tirar várias expressões, né? Você pode calcular a voltagem como sendo a resistência, quantos volts por ampere eu preciso, multiplicado pelo número de amperes, tá? Como você também pode passar esse cara para cá e esse cara para cá, você vai ter que I vai ser igual a voltagem sobre R, ou seja, a intensidade da corrente vai depender da voltagem que eu coloco e da resistência, quantos volts por cada ampere. Então, se eu tenho, por exemplo, 12 volts e eu preciso de 2 volts para cada ampere, e eu botei 12 volts, se eu preciso de 2 volts para cada ampere, significa que 12 dividido por 2 vai dar 6 amperes. Tá? Isso você consegue calcular a intensidade da corrente. E, obviamente, a resistência vai ser a relação entre V e I. Tá? Quantos volts você precisa para cada ampere. Então, você tem aqui 3 equações que resultam dessa primeira observação do que significa R. Tá? Beleza? Então, vamos resolver uma questão, vamos comentar aqui uma questão resolvida. Tá? Uma lâmpada incandescente comum funciona com a tensão de 120 volts. Então, V é igual a 120 volts. E nessa condição, uma corrente elétrica de 0,5 amperes. 0,5 amperes. Então, se ele perguntar qual é o valor da resistência, ora, a resistência é a relação entre a voltagem que eu preciso pela corrente que eu passo. Então, eu preciso de 120 volts para passar meio ampere.
e eu quero a relação entre volts por ampere, porque aí volts por ampere é a minha resistência, tá? Então, dividido por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Então, a resistência vai ser 240 volts por ampere, ou seja, se eu preciso de 120 volts para passar meio ampere, eu vou precisar de 240 volts para passar 1 ampere, né? E essa daqui está na unidade que a gente quer, que é a mesma da unidade de resistência elétrica, que é ohm, 240 ohms, tá? Então, ele diz aqui, se a lâmpada da questão anterior for ligada a 60 volts, ora, se em 120 volts passa meio ampere, 60 volts vai passar metade de meio ampere, vai passar 0,25 amperes, né? Concorda? Se eu dobro a tensão, se eu dobrar para 240, passa 1. Se eu apliquei 120, passa meio. Se eu aplicar 60, vai passar 0,25, mas vamos fazer aqui, tá? Você já sabe a resistência da lâmpada, está aqui, a resistência da lâmpada, e você quer calcular, se você colocar a voltagem agora, vamos chamar de velhinha, tá dando uma ambulância, o cara batendo aqui, mas vai assim mesmo. Desculpa aí, gente. Você tem a voltagem, você tem a resistência, 240 ohms, que é 240 volts para cada ampere. Eu preciso de 240 volts para passar cada ampere. Aqui eu estou botando muito menos do que 240 volts. Estou botando 60 volts, né? Então vai passar quantos amperes? Para me saber a quantidade de amperes, eu pego a voltagem total e divido por quantos volts eu passo cada ampere. Então, se eu boto 60 volts e preciso de 240 volts para passar cada ampere, eu vou ter a intensidade da corrente, 60 dividido por 40, vamos dar 6 dividido, isso aqui dá 1/4, né? 1/4 de ampere, que é 0,25 amperes. Tá? Essa parte de matemática, que eu chamo de conta de padaria, você faz depois com calma e veja como é que a gente chegou nessa conta, tá? Beleza? Então, tem as questões propostas, eu vou deixar aqui para vocês. Então, você tem já a questão para fazer, que é a questão 7, tá? Questão 7, essa daqui, questão 7, questão 8 e questão 9, tá? Até a próxima semana, beleza? Bom, agora vamos para frente. Vamos para frente. Veja, o que é que depende da resistividade do material, tá? Deixa eu ver como é que tá a minha canetinha aqui, porque eu estou achando que a minha canetinha está vindo até aqui somente. Vou dar uma pausa. Não, tudo bem. Continuar assim. O que é que a gente chama de resistividade? Veja, se o fio for mais grosso, ele tem menos resistência à passagem da corrente. E se o fio for mais comprido, ele tem mais resistência. Então, às vezes, você vai ligar um computador, vai ligar alguma coisa e você não pode ser muito longe. Uma impressora que vai ligar no computador. Hoje em dia você não tem muito esse tipo de problema, mas antigamente a gente tinha muito. Então, o que a gente chama de resistência elétrica, deixa eu botar outra cor aqui. O que a gente chama de resistência elétrica vai depender de dois fatores. Ele é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. Se você tem um fio de 2 km, tem uma resistência maior do que um fio de 2 centímetros, certo? E você vai ter o que a gente chama de bitola, que é a área da seção transversal, tá? Então, quando você aumenta essa área, por isso que tem alguns fios que você coloca na sua casa, fio 20, fio mais grossos, para aguentar uma intensidade de corrente maior, tá?
Então ele é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Se a gente quiser colocar uma fórmula, a gente pode simplesmente dizer que é a resistividade, que a gente vai chamar de ρ, né, vezes o comprimento sobre a área. Tá? Isso é a maneira de você calcular a resistência de um fio. Tá? Todo fio, por mais que ele passe bem, seja um bom condutor, ele tem uma certa resistência elétrica. Tá? E por isso que nas linhas de alta transmissão, para passar a energia lá da onde é produzida a energia, para passar a intensidade da corrente elétrica até chegar na sua casa, a gente usa corrente alternada, tá? Para o elétron não precisar pegar as malinhas dele, sair lá da onde está sendo gerada a energia e vir até você. Ele fica oscilando simplesmente e com isso você tem mais eficiência, tá? Então a intensidade, a diferença potencial que você tem na tomada da sua casa é o que a gente chama de corrente alternada, vamos ver depois, tá? Por enquanto, nos circuitos mais simples, nós vamos ver a corrente contínua, tá legal? Então, aqui ó, ele chegou na fórmula que a gente chegou ainda agora, e aqui ele chama a segunda lei de Ohm, tá? Dizendo que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, e ele dá uma característica, tá? E cada material tem a sua característica. Então a resistividade, ó, da prata, aí tá aqui, a resistividade do cobre, do alumínio, do cobre deve ser bem baixa, do ferro, cada um tem a sua resistividade diferente, tá? Você já vê, ó, o vidro já é uma resistividade bem maior, tá? Bem maior, borracha, é muito grande, tá? Então, quanto menor a resistividade, menor a resistência do condutor, tá? Beleza? Então, vamos comentar algumas questões resolvidas aqui, beleza? Um fio de cobre de 20 metros, então o comprimento do fio é 20 metros. Com a área de seção transversal de 10 milímetros, então a área da seção transversal é de 10 milímetros quadrados. Tá? Isso aqui depois a gente vai ver se tem que passar para a mesma unidade, como é que a gente vai ver. Tá? É submetido a uma diferença de potencial que provoca a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é de 3 amperes. Tá? 3 amperes. Calcule a resistividade do cobre, considerando a resistividade do cobre. Então, a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8. 10 a menos 8 ohm por metro. Ohm vezes metro, desculpa. Calcule o valor da resistência elétrica desse fio. Então, a resistência elétrica vai ser a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Então, ele pergunta, calcule a resistência somente. Ele deveria ter calculado a diferença de potencial, seria mais interessante. A resistividade ele não precisava dar a intensidade da corrente, não. Porque a gente já tem a resistividade do cobre, vai ser 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms, 10 a menos 8 ohms por metro, 11 vezes metro, desculpa. Vezes o comprimento, 20 metros. E agora a gente tem que passar esse cara aqui de milímetro quadrado para metro quadrado. Ora, milímetro quadrado para metro quadrado vai ser uma potência de 10 a menos 6, tá? Milímetro quadrado está uma potência de 10 a menos 6, aqui está milímetro, depois a gente tem centímetro, né? Decímetro e metro. Se você está ao quadrado, cada uma dessas compõe duas casas, né? Então, 10 milímetros quadrados, para passar para centímetro quadrado, você multiplica por 10 a menos 2,
divide por 100. Para decímetro quadrado, divide por 100 vezes 100, que vai ser 10 mil. E para metro quadrado, divide por 1 milhão. Então, aqui vai ser 10 dividido por 10 a sexta metros quadrados. Tá? Então, metro com metro cortou com metro quadrado. Então, o que vai calcular aqui vai ser em ohms. Então, a resistência vai dar 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 20. Agora aqui, vamos ver como é que você faz. Esse 10 a sexta você pode passar lá para cima, certo? E deixou o 10 aqui embaixo. Tá? Esse 10 você corta com esse cara aqui, aí você vai ter que a resistência vai ser igual a quanto? 2 vezes 1,7 dá 3,4. 3,4 vezes 10 a menos 8 com 10 a sexta dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 ohms. Beleza? Por isso que eu falei, para que ele... Aqui, deu exatamente a resposta dele. Para que ele falou que a intensidade da corrente era de 3 amperes? Esse dado a gente não utilizou em canto nenhum, tá? Beleza? Então, vamos ver os outros. A bateria fornece uma diferença de potencial constante, as extremidades de um fio, comprimento L, área A. Eu vou deixar isso daí para vocês interpretarem, tá? Beleza? Então vamos passar para frente e vamos finalizar esse vídeo e também finalizar o capítulo 5, tá? Aqui chegamos nas questões propostas, eu vou deixar para vocês, tá? As questões propostas da página, deixa eu ver aqui, da página 85. Então fica para vocês resolverem essas questões propostas também, tá? Da página 85. Então, deixa eu botar isso aqui mais para cá, peraí. Então, resolver a questão 13 até a 18, né? Com isso, até a 20, desculpa, até a 20. Com isso a gente finaliza o capítulo, beleza? Aí depois a gente vai entrar em potência elétrica, tá? Então vamos dar uma resumida rápida. A gente viu duas maneiras de calcular a resistência. A gente calculou a resistência como a voltagem sobre a corrente. E com isso a gente viu que o gráfico de V por I vai ser uma reta, isso em resistores ômicos, tá? E é o que a gente chama de resistência, vai ser a relação entre o cateto oposto, coca, né? Coca, CA, cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto vai ser o V e essa resistência vai ser a relação entre V e I. Com isso a gente tira várias outras questões, várias outras fórmulas, né? Se R é igual a V sobre I, então V é igual a R vezes I. E também I vai ser igual a V sobre R. Beleza? Então, isso daqui foi o que a gente viu hoje, tá? Num circuito elétrico que você vai ter uma diferença de potencial criada por uma bateria, por um gerador, que está alimentando o que a gente está chamando de resistência elétrica, que pode ser qualquer receptor, pode ser um rádio, pode ser uma lâmpada. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, tá? E a outra maneira, se o fio é grosso, se o fio é fino, ou se o fio é comprido, ou se o fio é curto. Você tem a resistência, vai ser igual a resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área. Lembrando que normalmente essa área é dada em milímetro quadrado e esse comprimento é dado em metro. Então você tem que passar milímetro quadrado para metro quadrado, beleza? Então com essas duas fórmulas você deve fazer as questões até a 18, da 7, né? Então, questões 7,
a 18, tá? Quem quiser mandar por as 7 da página 80, página, e a questões de 13 até 18, não, até a 20, desculpa, gente. Que até a 20 é da página 85, tá? Então, até a página 85, beleza? Dá um trabalhinho, mas aí vocês já vão ficar bem tranquilos nessa parte e a gente vai dar continuidade ao curso da gente, beleza? Então espero que vocês façam com calma, tranquilidade, tá? Qualquer coisa entre no grupo, me perguntem para eu tirar dúvida e ou então no particular, tá? E vocês podem mandar por e-mail. Lembre-se de no trabalho você botar seu nome, não só porque é o seguinte, eu baixo os trabalhos todos, né? Então o trabalho é interessante ter o seu nome no começo do trabalho, tá? Então vocês têm uma semana para fazer esse trabalho. Valeu, pessoal, até a próxima aula.